Muito obrigado por estar conosco. Abram suas Bíblias hoje, Lucas 16. Lucas 16, eu quero ler duas escrituras rapidamente. É uma história bastante comprida, longa, mas eu quero ler dois versículos que acredito que vão nos ajudar a entender esse ponto necessário que queremos ver esta manhã, porque esta é uma das perguntas mais importantes que você enfrentará na sua vida como esposo, esposa, crente, como discípulo e até como pastor. E essa pergunta é: a quem você presta contas ou a quem você é responsável? Com quem você é responsável? Por exemplo, quando pilotos estão aprendendo em treinamento a voar um avião, eles têm que chegar a um ponto em que eles podem voar sozinhos. Até esse ponto, eles têm um instrutor sentado ao seu lado. Esse instrutor vai ensinar eles, guiar o piloto e vão dar uma visualização do todo o treinamento do piloto. Chega o dia no qual ele aprendeu o suficiente para voar sozinho. Ele agora está voando só. Isso não significa que ele não é responsável, que ele não tem que prestar contas. Eles têm que continuar voando como se o instrutor está ao seu lado. O instrutor vai supervisar, analisando os instrumentos. Depois que ele volta do seu voo, ele está voando só. Mas isso não quer dizer que ele é independente. E existem diferentes níveis de responsabilidade. Tem gente trabalhando na torre de controle que você tem que obedecer. Tem as administrações de aviação que eles fazem inspeções anuais nos aviões, regulares e programadas. Às vezes tem que trocar peças, manutenção. Eles não vão provar o avião para voar se você está de acordo ou não. Por isso, um piloto tem vários níveis de responsabilidade. E isso não é um exemplo ruim para a vida, porque todos nós, cada um de nós, precisamos estar ligados diretamente a um nível muito alto de responsabilidade em nossas vidas, se é que você e eu vamos ter sucesso. Por isso, eu quero analisar essa pergunta: a quem você presta contas ou a quem você é responsável? Lucas 16:1. Jesus disse também a seus discípulos: certo homem rico tinha um administrador, um servente. E um dia ele recebeu uma denúncia, uma acusação de que este administrador estava desperdiçando os bens dele. Então, chamando ele, lhe disse: o que é isto que ouço a respeito de você? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser meu administrador. Vamos orar. Pai, agradecemos esta oportunidade de pregar a tua palavra. Ministra cada vida e cada oração. Traz revelação, te agradecemos no nome de Jesus, amém. Vamos falar primeiro do atributo necessário, porque quando a característica necessária, se você não tem responsabilidade nenhuma para alguém, outras, às vezes várias pessoas, quando você não presta contas a ninguém, você nunca terá sucesso, porque a natureza humana está naturalmente, se afasta de responsabilidade. E as pessoas não querem aceitar crítica ou ser criticados. Não queremos que alguém diga: você não fez um bom trabalho, faça isso de novo. Às vezes nos escondemos, nos afastamos e evitamos todo tipo de responsabilidade. Esta é uma batalha antiga entre a submissão e rebelião. Por natureza, todos somos rebeldes, todos queremos voar sozinhos, sem que ninguém pergunte o que estamos fazendo. Mas a realidade é que é muito que está a risco. Se um piloto está voando sozinho e está fazendo erros, eles precisam ser corrigidos. Ele precisa estar sujeito ao seu instrutor, mesmo que está voando só. Logo que
Adão e Eva pecaram, o que é que eles fizeram? Eles fugiram da sua responsabilidade. Eles não quiseram prestar contas a Deus pelas suas ações. Gênesis 3:9, o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: aonde está você? E Adão respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso eu me escondi. Será que existe uma pessoa que não quer ser responsável? Ele tem temor da responsabilidade. Talvez você quer viver sem cuidado, você quer fazer um trabalho inferior, e você não quer que ninguém lhe pergunte. E as pessoas assim têm medo do chefe, têm medo da esposa quando fazem perguntas: onde é que você está? Tem medo do pastor, porque tem medo de que o pastor vai ir direto até você e perguntar por que alguma coisa não foi feita. A responsabilidade significa de que você e eu somos responsáveis a outras pessoas pelas nossas ações, ou temos que prestar contas por nossas ações, significando que nossas vidas estão ligadas àqueles os quais temos que prestar contas ou ser responsáveis com eles. O pecado luta para ser independente da responsabilidade. Talvez você está aqui hoje de manhã ou escutando pela internet, e não porque teu pastor tenha tratado mal você, não, seu pastor mantém você responsável. Onde é que você estava? Porque você fez ou não fez uma coisa ou outra. Um esposo fica chateado com a esposa quando ela pergunta onde você estava, ou você precisa passar mais tempo com nós, com as crianças. As pessoas ficam com raiva, se afastam e começam a acusar as pessoas às quais somos responsáveis ou temos que prestar contas. Queremos voar sozinhos, independentes. Queremos voar como queremos. Então nós já sabemos que isto é parte da vida e que é necessário. Por isso algumas pessoas não se dão bem, por isso algumas pessoas não são bons funcionários, não querem ser responsáveis, não querem ser partes do time, eles não são cooperativos, eles não querem uma qualidade do seu trabalho, um esforço que ninguém duvide ou pergunte. E qualquer pessoa que pergunta é um inimigo e você tem que se afastar ou eliminar eles da sua vida. Os chefes são necessários. Treinadores, supervisores, gerentes, todos eles são necessários. O trabalho deles é supervisar a qualidade do trabalho, pessoas que estão produzindo. Olha, para que qualquer pessoa possa ter sucesso, você tem que aprender a ser responsável e a prestar contas. E quando você faz isso, você cresce, você se desenvolve, a qualidade do seu trabalho aumenta. Se alguém diz faça isso de novo, isso é uma coisa boa. O que você está produzindo não é de qualidade, é inferior. Quando alguém pergunta a você onde é que você está, onde é que você estava, por que você não fez o que era esperado, por que você não fez o esperado que os outros esperavam de você, isto é necessário para que você possa crescer, se desenvolver e melhorar a integridade do seu trabalho, do seu caráter e do seu esforço. E as pessoas que se afastam da responsabilidade sempre terão lutas na sua vida. Se afastam de ser submetidos, de cooperar. Eles querem viver fora dos limites dos interesses dos outros e a sua qualidade de trabalho. Você não está preocupado com isso, você quer ser mais preocupado sendo independente, não prestar contas e, na verdade, você não se interessa com a qualidade do seu trabalho. Você nunca terá sucesso se você segue esse caminho na vida. Porque ser responsável é parte do que faz, do necessário de fazer para poder prosperar, crescer, ter sucesso na sua vida. E esta é a realidade de tudo isto. É que
você nunca fará o necessário, você nunca fará o que é esperado, você nunca cumprirá com as suas responsabilidades, a não ser que você seja responsável. Você acabará fazendo desculpas por sua falta de integridade, e você fará desculpas por não fazer o trabalho que é aceitável. Você sempre colocará culpa nos outros, a não ser que você seja responsável e prestar contas. Você se comprometerá, você fará desculpas. É por isso que as empresas, elas têm diferentes camadas de supervisores, de gerentes, chefes ou donos do negócio, colocam supervisores, colocam gerentes, os quais eles vão medir, analisar e dar uma olhada no seu trabalho. É assim que funciona na igreja. Eu tenho um diretor dos concertos. Esse diretor dos concertos, ele é responsável de fazer com que todas as pessoas que estão em ministério sejam responsáveis para o concerto. Eles têm que vir para a oração, eles têm que ir evangelizar, eles têm que estar em oração antes do concerto nos sábados. E se alguém não está presente, ele tem que prestar contas. Tinha um bom motivo, um pneu furado vindo para o caminho, alguém teve que ir no hospital, tudo bem, mas precisa se perguntar, precisamos saber por quê. Porque talvez não haja uma resposta, um motivo legítimo, e se você não pergunta, a próxima vez também não vai aparecer, não vai chegar lá. São camadas diferentes de responsabilidade, as quais mantêm qualidade de controle. Isso funciona num time, no exército, em qualquer empresa e até numa igreja. Então, por isso, vamos dar uma olhada a essa pergunta. E a pergunta é: a quem você presta contas? Ou a quem você deve prestar contas? Por exemplo, numa fábrica, como eu falei, tem camadas. Diferentes treinadores. Num time de futebol tem um treinador, mas tem um treinador para os goleiros, tem um treinador para os centroavantes, tem um treinador para os laterais e depois tem o treinador principal. Então temos camadas de responsabilidade. Meu pastor assistente, Ernie Lopes, ele antes trabalhava numa fábrica fabricando calças de jeans Levi. Aliás, essa fábrica, antes nós compramos a fábrica Levi, nossa igreja agora é onde era a fábrica antes, mas ele administrava a fábrica com mais de 1.000 funcionários e eles tinham um sistema de produzir calças jeans Levi. Tinha um time de 10 ou 12 pessoas, e cada uma era colocada em diferentes áreas para preparar as calças e trabalhar, produzir o material e a qualidade do seu trabalho. Assim que, primeiro veja, essas pessoas eles eram responsáveis ao seu time. As outras pessoas que estavam ao seu mesmo nível, se estão produzindo trabalho de pouca qualidade ou estão se escondendo coisa que não presta, então eles animavam um com o outro. Olha, tem que trabalhar, você não estava aqui ontem, você não tinha uma boa desculpa, você não está produzindo, você tem que chegar em hora, não atrasado. Então os companheiros do time se animam um ao outro, e também tem o líder do time, o qual recebe bônus, um bônus financeiro baseado na qualidade do trabalho. Então, se um time não funciona como deve, ele tem que manter os outros responsáveis e prestar contas. E também, depois disso, tem o supervisor da planta, o time, o líder do time pode ir a ele: olha, eu tenho tentado trabalhar com este funcionário, não está funcionando, talvez ele está fumando, ou talvez ele não está chegando na hora, e eventualmente levam e chamam ele no escritório do chefe. Então, se trabalhadores de calças jeans são responsáveis em diferentes camadas, a mesma coisa vai acontecer nas nossas vidas. E isto é o que vai contribuir para poder ter uma vida com sucesso que produz uma alta qualidade do que for que você precisa produzir na sua vida. Por isso, vamos dar uma olhada a essas camadas de responsabilidade. A primeira é muito simples
E é clara, é Deus. Obviamente, esta é a camada mais alta de responsabilidade que todos temos. Romanos 14:10. Portanto, por que você julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Essa verdade deve ser tão real para você, para mudar como você vive. Você tem que se preparar para esse dia. Se você não melhora, vamos levar você no escritório do chefe. Eu não quero perder meu trabalho. Então, depende do trabalho da pessoa, às vezes vai perder o trabalho ou não. E como crentes, como cristãos, nós vivemos como se isso não vai acontecer, como se não teremos que comparecer e responder por cada ação, cada palavra que temos feito. Esse é o nível mais alto de responsabilidade, 2 Coríntios 5:9. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as suas obras praticadas por meio do corpo, sejam boas ou sejam más. Então vamos ser julgados. Talvez você possa sair com algumas coisas hoje ou depois, sem que nada aconteça, mas a ideia de que você sabe isso deve inspirar que você seja um cristão de alta qualidade, de que você viva uma vida de qualidade. Com o dia que você esteja perante Deus, prestando contas, vai ser um dia de alegria, vai ser um dia de sucesso, de alegria, de bênção e de recompensa. Hebreus diz desta maneira. 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e médulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Isso está falando de uma responsabilidade futura, mas também nos dá a responsabilidade que Deus está olhando tudo que você e eu fazemos agora. Nas maiorias das fábricas ou negócios no mundo, eles colocam câmeras. Isso quer dizer que um chefe pode ficar olhando a fábrica o tempo todo para ter certeza que todos estão trabalhando, mesmo que ele não esteja lá ou não tenha chamado ninguém no escritório. Essa câmera deve inspirar a todos que você é responsável, você está sendo observado, e esse ponto agora Deus está olhando você. Mateus 12. Esta responsabilidade vai ser muito detalhada. Mateus 12:36. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar contas de toda palavra inútil que tiverem falado. Toda palavra inútil? Esse é um nível muito alto de responsabilidade. Melhor que tenha cuidado com as palavras que você usa, as coisas que você usa, as palavras. Tem que medir as suas palavras, vamos ter responsáveis. Muitas vezes achamos que vamos escapar com as coisas se não temos que ser responsáveis, fazemos trabalho barato, sem valor, mas vamos ser responsáveis, e a intenção dessa revelação é para afetar não somente o nosso trabalho, mas a nossa vida de hoje. Segundo, você e eu somos responsáveis, com os outros. Escuta bem, você está sob a autoridade de uma pessoa que está sentada ao seu lado. Cada um de nós nos responsabilizamos uns aos outros. Você pode ser feito perguntas. Talvez no culto hoje você está sentado aqui, outro irmão do seu lado, e 2 cultos depois ele não está ali, de repente ele aparece. Ei, onde é que você estava? Isso é responsabilidade. Vamos ter que responder por nossa ausência. Efésios 5:20, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Deus. Isso está dizendo que qualquer pessoa na igreja com um coração justo, não estou falando alguém que está querendo, criticando e corrigindo todo mundo, mandando todo mundo, mas qualquer pessoa pode se aproximar a você com uma palavra de correção, de amor, ou talvez até uma crítica, onde é que você estava? Eu fui na igreja, você sempre é fiel, o que aconteceu? Por que você não veio esse dia? Ou de repente você vê que alguém não vai na oração, ou você está conversando com eles e a maneira como eles estão conversando não são palavras limpas, não são palavras justas,
Você tem o direito, a responsabilidade de dizer, irmão, irmã, ontem à noite, quando estávamos falando, você na frente de todos estava falando de uma maneira horrível, não é um exemplo ruim? Essa palavra de estar submetido, de Efésios 5:20, significa sujeitem-se, de ceder à demonstração de outros, ao conselho, obedecer. É um termo militar grego que significa organizar as tropas de uma forma militar sob o comando de um líder. E se não é um uso militar, era uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e levar ou carregar um fardo, ou seja, você vai permitir que teu irmão, tua irmã mantenham você responsável. Eles talvez não sejam uma pessoa oficial como um pastor ou líder, mas é um irmão, é um membro do time da igreja. A escritura, lógico que todos conhecemos, que nos anima a isto. Provérbios 27:17 diz: como ferro afia ferro, o homem afia o caráter do seu companheiro. Esta camada de responsabilidade é um nível de responsabilidade mais acessível, o que está mais disponível para nós. Um pastor talvez não fique conversando com você o tempo todo, talvez somente de vez em quando, mas seus irmãos têm acesso a você diariamente, no dia a dia. Ele vê mais do que você faz e deixa de fazer diariamente, um esposo ou uma esposa, do que um pastor ou um líder pode ver. Como eu tenho dito no exemplo de fazer calças levis, eles trabalham um com os outros, não o gerente da planta ou o chefe, você está observando. E este é o nível ou a camada de sucesso mais acessível e que produz mais sucesso. Alguém que vem do teu irmão e ajuda, em Lucas 17. Jesus diz: tomem cuidado, se seu irmão pecar contra você, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Não diz que você deve sair correndo para o pastor ou para o gerente da fábrica. Não, diz com amor, com espírito justo, sem raiva, sem amargura, sem criticar. Mas é o irmão. Irmã, o que está acontecendo? O que você fez ou disse não estava correto? Com amor, corrigir, trazer direção. Essa palavra significa corrigir, admoestar. É uma maneira como incentivamos, edificamos uns aos outros, edificamos e melhoramos uns aos outros. Olha, quando o instrutor dos pilotos diz ao piloto que está aprendendo que ele fez uma coisa errada, isso é algo bom, porque se ele faz essa correção, ele vai ser um melhor piloto. Quer dizer que você não vai fazer erros, que você nunca vai cometer erros em juízo, em julgamento, ou permitir que outro fale com sua vida. Isto nos faz melhores pessoas, nos faz produzir melhor qualidade de trabalho, de esforço. Colossenses 3,16. Que a palavra declarada de Cristo tenha em você, morando no seu coração e mente, afetando todos os aspectos do seu ser, enquanto você ensina coisas espirituais e admoesta e treina uns aos outros com toda a sabedoria. Isso é uma camada necessária, poderosa e muito efetiva de responsabilidade. E terceiro, você é responsável também aos seus líderes. Escuta bem, você não estará completo como cristão sem um espírito correto, sem uma atitude certa, sem um relacionamento com seu liderança, sem você poder ser instruído ou ensinável. Normalmente, pessoas que não respondem à responsabilidade com o seu pastor também não vão ser responsáveis com seus irmãos, com suas irmãs, esposas e até com Deus. Hebreus 13:17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de você como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois senão não seria proveitoso para você. Ou seja, receba
correção, receba responsabilidade, receba ajuda, conselho. Isso faz o trabalho do seu pastor ou de um líder da igreja. Isso faz seu trabalho uma coisa que ele pode desfrutar. Ele pode, quando ele não pode trazer correção, não pode fazer ajustamentos, não pode fazer comentários para corrigir as coisas que estão funcionando na igreja, na sua vida, mas se funciona bem, faz o trabalho desse líder muito mais agradável. 1 Coríntios 16, 13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto de Acácia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo, irmãos, que se submetam às pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Está falando dos líderes. Alegrei-me com a vinda de Estéfanas, a Fortunato e a Caico, porque eles supriram o que estava faltando em vocês. Ou seja, convidam eles na igreja e eles começaram a trazer direção, aumentar o nível de qualidade de serviço, de ministério, de amor entre os irmãos. É como numa fábrica, vamos dizer que uma fábrica começa a perder qualidade do seu trabalho. O serviço não está saindo bem, não estão produzindo o suficiente. O que é que eles fariam? Às vezes eles enviam um trabalhador, um chefe de outra parte da cidade, do país, para vir e dar uma olhada na fábrica, descobrir o que está acontecendo errado, fazer um estudo e trazer correção dos resultados do estudo. E eu achei que era uma coisa fascinante, que o trabalho deles era suprir o que estava faltando. Escute bem, sempre haverá coisas na sua vida que estão faltando quando você não está submetido à liderança. Porque liderança é ungida para dar e colocar o que está faltando. Você tem que criar espaço para isso na sua vida. Você precisa ser responsável, dizer, eu tenho que aprender, eu não sei tudo. Veja, você é responsável por seu espírito e a sua atitude em relacionamento com aqueles que são os seus líderes. E há muitas coisas necessárias para proporcionar uma liderança espiritual. Não é somente uma coisa, eu tenho que orar, eu tenho que buscar de Deus, ter revelação, ministrar de uma boa maneira para que a igreja possa entender, buscar a unção, buscar um chamado de altar forte, para que quando as pessoas saiam da igreja tenha havido uma transformação miraculosa, coisas tenham melhorado em suas vidas, coisas que estavam faltando. Por isso você é responsável de estar num lugar, num espaço, numa situação na qual que alguém possa fazer isso a você e com você. No livro de Tito, no Novo Testamento, Paulo escreve e diz: por este motivo eu deixei você em Creta, para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros ou líderes em cada cidade, como eu instruí. Essa palavra, o que faltava, significa que está deficiente, tem falhado ou não existe. Por isso Paulo está vendo isso. Tem uma falta de liderança em Creta e ele deixou a Tito em Creta para que ele vá de igreja em igreja, observando, colocando-os, constituindo pastores, líderes em cada lugar, indo de um lugar a outro. O que isso está fazendo? O que está trazendo, constituindo o que está faltando. E você não vai ajudar se você não é responsável ao seu pastor. 2 de Timóteo 4:1, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto você solenemente a pregar a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Veja a responsabilidade tão séria que os líderes têm de tomar a palavra de Deus, pregar ela, ministrar ela e utilizar para repreender, corrigir, exortar e ensinar. E se você se separa de liderança, do líderes, essas coisas não vão acontecer. Você pode ter uma atitude ruim contra seu pastor, você não vai receber nada da pregação. Não vai adiantar nada vir na igreja, porque o componente principal é a atitude do seu coração. Em 1 de Tessalonicenses 5:12, Paulo escreve: pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, os que lideram no Senhor, e os aconselhos tenham eles na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Você está estimando
com amor por causa do trabalho deles, ou você é um rebelde, você está com raiva deles, você faz com eles o que você quer, ou você fica todo torcido. Escuta, vou ler de novo. Irmãos, pedimos, irmãos, que tenham consideração os que se esforçam no trabalho entre vocês, que lideram vocês no Senhor e aconselham. Tenham-nos em alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz um com os outros. Ou seja, você tem que estar com certeza de que os diferentes camadas de responsabilidade estão no lugar certo e ter uma atitude certa com eles, com Deus, um com os outros e com os líderes. Olha, o que isto faz é que isto provê a cada um de vocês, a mim, a eu, a todos nós, uma qualidade conservadora. Uma qualidade que conserva. As pessoas que são responsáveis, as pessoas que prestam contas são pessoas que têm sucesso. Se você demonstra que você é responsável, você pode ser ensinado. É assim que irmãos são promovidos. Nós não promovemos rebeldes. Um rebelde às vezes coloca uma máscara para se enganar, mas não promovemos rebeldes ou pessoas que não são ensináveis, que querem sempre discutir e resistir. Nós promovemos pessoas que são submetidos, são responsáveis, que eles recebem recompensa e abençoados com níveis mais altos de responsabilidade com o tempo. Seja responsabilidade. Quando existe responsabilidade na sua vida, você vai florescer, você vai crescer, você vai ter fruto, vai aumentar. E eu quero que todos esta manhã vamos usar o chamado de altar esta noite. Que você precisa usar o chamado de altar para ter certeza que seu coração está certo nesta área. Vamos inclinar o rosto esta noite e vamos orar.